No Pod da Região de hoje, a gente vai conversar com o coordenador da Defesa Civil de Itaquaquecetuba, Anderson Marchiori, e o assessor de imprensa da Prefeitura de Itaquaquecetuba, Matheus Cruz. Eles, juntamente com mais integrantes da Defesa Civil de Itaquá, foram até o Rio Grande do Sul ajudar no resgate e ali também as outras equipes que estão atuando e auxiliando as famílias que foram vítimas dessa enchente, que é uma tragédia que estamos acompanhando nas últimas semanas. Eles vão relatar o que viram lá e trazer um pouco dessa experiência que eles adquiriram durante esse processo. Anderson, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Sandra, nossa satisfação, uma gratidão pelo convite, uma honra, né, poder retornar aqui com uma história diferente, né, com experiências novas e poder compartilhar daquilo que nós vivemos no Rio Grande do Sul. Matheus, você também, eu agradeço a sua participação e nos trazer relatos tão importantes. Obrigado, Sandra. Obrigado pelo convite. Anderson também pela oportunidade de poder viver tudo isso e poder contar aqui para vocês no dia de hoje. Pessoal, o Anderson ele encabeçou essa equipe e o Matheus foi lá justamente para registrar todo esse trabalho que foi desenvolvido pela Defesa Civil de Itaquá em apoio aí às equipes do Rio Grande do Sul. Anderson, vamos começar esse bate-papo. Eu queria que você trouxesse um panorama de como é que foi a chegada de vocês até o Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que as cidades estão aí submersas ainda, com bastante, um volume de água ainda muito alto e que tem dificultado bastante o retorno das famílias às casas e a reabertura dos comércios, né? Como é que foi a ida de vocês para lá, em primeiro plano, e qual foi o cenário que vocês encontraram quando vocês chegaram lá? Sandra, antes de mais nada, eu só queria quebrar o protocolo, não poderia deixar de expressar a gratidão e pelo reconhecimento, né, no nosso gestor principal, nosso prefeito, o doutor Eduardo, que foi quem designou essa missão, né? Então ele nos convocou no gabinete e aí ele não impôs, mas ele perguntou, né, qual que seria a possibilidade de montar uma equipe para enviar, para auxiliar nos resgates, bem como o seu secretariado, né, o nosso secretário de Segurança, Coronel Caldeira, que chefia a nossa pasta da Defesa Civil, e se mobilizaram com recursos para poder estar todo o aparato, porque quando a gente vai para uma missão como essa, a gente tem que ser autossustentável, né? E o que seria isso? A gente não pode ir lá para o Rio Grande do Sul, num desastre que está, né? Porque a gente entende que eles mal e mal têm água para beber, tem alimento, né? Para suprir as suas necessidades. E quando a gente vai como uma equipe de resgate, a gente tem que ter os recursos próprios, né? E aí foi uma mobilização muito rápida, né? Com determinação ali do prefeito para poder criar todo esse aparato em poucas horas, porque nós tivemos um alinhamento estratégico no gabinete no horário do almoço e à noite a gente já estava preparando as viaturas para embarcar na madrugada. Então foi tudo muito rápido e a gente consegue entender a importância quando um gestor municipal, né, ou seja, qualquer outro gestor tem esse olhar humanitário, né, e essa mobilização de forma rápida, com disponibilização de recursos, de preparar toda a subsistência, né, de alimento. Então, a gente foi para lá com barraca, com alimentação, tudo por conta própria, para não ter que depender de ninguém. Como se fosse designar para um campo de guerra, que é o que a gente viu, né, pelas reportagens. E aí nós fomos com deslocamento por terra, né, porque nós tínhamos que levar embarcações. Nós formamos uma força-tarefa com uma equipe da GCM de Mogi das Cruzes, né? Então, foi o acompanhamento do secretário Augusto, né, e toda a sua equipe. Então, a gente como corpo técnico ali de resgate, e o pessoal na parte de segurança. Então, foi uma unificação muito boa aqui para a nossa região, né, do Alto Tietê, para representar aqui todos nós. E aí esse deslocamento por terra, porque nós tínhamos uma embarcação grande, né, de 6 metros, com motor de 60 HPs, que ia usar muito, né, ia ser muito útil na situação dos resgates, como a gente viu que tinha muita água por lá. Nós levamos 2 botes, né, que são botes especializados para resgate. E aí esse deslocamento ele se delongou até um pouco, porque assim, você imagina a dificuldade de daqui para o Rio Grande do Sul, carregando 2 carretinhas, né, com embarcações, todo o material técnico, né, nós tínhamos barraca para acampar, alimentação, suplemento. A gente foi preparado para se instalar em qualquer ponto que houvesse necessidade, né? E aí nós levamos 20 horas de deslocamento. Então, bem desgastante, mas o deslocamento ele não foi suficiente para deixar a equipe desmotivada ou cansada para poder atuar. Nós chegamos lá, descansamos um pouquinho e já estávamos prontos para iniciar os trabalhos, né? Qual cidade que vocês atuaram, Anderson? Nós ficamos, e eu não poderia também deixar de destacar, que quando foi feita uma live informando essa força-tarefa, essa ação de deslocamento para o Rio Grande do Sul, impressionante, Sandra, que uma família, né, é um empresário que ele trabalhou em Itaquaquecetuba muitos anos atrás e ele assistiu essa live e aí prontamente ele entrou em contato com o gabinete, né, e se colocou à disposição para receber toda a equipe na casa dele. Olha só.
E aí você imagina, é o Felipe, né, com a sua esposa Cláudia. Então, assim, eu tenho que desejar aqui muita gratidão, um grande abraço para essa família. Eles abriram a porta da casa deles em Porto Alegre, né? Então a gente acabou se deslocando para lá, porque foi onde ficou estabelecido esse nosso QG, né? Quando nós chegamos lá, recepcionado pelo Felipe, conseguimos estabelecer aquele posto de comando nosso, né, na residência dele. A gente, a partir dali, fez um alinhamento estratégico com a Guarda Municipal, o comando local, né, que é a Guarda de Porto Alegre. Tivemos uma reunião, né, estratégica para traçar um planejamento, para entender um pouco daquele cenário, né? Então, no primeiro dia foi uma reunião de planejamento e estratégia, e aí, na sequência, um trabalho de exploração com embarcações bem no centro de Porto Alegre, né? E aí que eu tenho que destacar também. A gente aqui fez treinamento, os preparos para navegar com a nossa embarcação e os nossos botes em cenário, né, aqui do Rio Tietê, que é onde a gente tem um campo de atuação. Aí você imagina, Sandra, colocar uma embarcação dentro do centro de Porto Alegre, onde você tem comércios, ponto de ônibus, lixeiras que estavam submersas. Bancos, ali, toda uma infraestrutura da cidade, né? Toda a infraestrutura ali debaixo da água. E aí você tendo que conduzir a embarcação, né, com tudo isso por baixo. E eu costumo dizer que a gente saiu especialista também em navegação, né, porque nós tivemos, como você bem nos indagou, atuamos em Porto Alegre, atuamos em Canoas, Ilha dos Marinheiros, né, São Leopoldo. Foi as cidades que a gente mais desempenhou um papel, dada a grande necessidade, né? E a gente fez uma incursão. É uma outra região ali que ela tem uma situação, tem um nome bem diferente, como que é? Matias Velho. A gente conseguiu fazer uma incursão lá também. Então a gente teve uma área bem ampla, embora sim, a gente tem conhecimento que o Rio Grande do Sul foi afetado por mais de 360 municípios, né? Sim. Então a gente já sofre aqui em Itaquaquecetuba por ser afetados em 4, 5 bairros. Aí você imagina, Sandra, 360 municípios. A gente está falando no Alto Tietê aqui, a gente tem pelo Condemate, são 14 municípios agregados, né, que já é grande a nossa bacia. Aí você multiplica isso de forma, né, incalculável, né? É verdade. Matheus, e eu queria que você, com esse olhar jornalístico, né, a gente aqui recebe as notícias via imprensa, rede social, tudo, mas você acha que a imprensa consegue dar a dimensão do cenário do Rio Grande do Sul? Você que esteve lá, né, que conversou com as pessoas, que esteve lá no dia a dia, qual que é a impressão que você teve sobre a cobertura e a realidade? É uma avaliação que você pode fazer de vários cenários diferentes, né? No geral, acho que a imprensa ela tem sido muito corajosa, né, de mostrar muitas coisas, porque é isso, é o trabalho de você ir lá, colocar o pé na água muitas vezes, você, às vezes, ir para cobrir, igual eu fui, e muitas vezes acaba ajudando também no resgate de um animal ou de uma pessoa. Então, acho que não dá para desmerecer essa coragem de você estar em atuação, mas também não se limitar a isso. Você também fazer outras coisas, como foi o meu caso. Agora, também precisa ver o lado da imprensa, né? Tem o lado da imprensa que prefere dar mais voz para a parte que dá mais audiência, então acaba aumentando algumas coisas. Tem a parte que é mais responsável, que se limita a falar algumas coisas, mas que é mais responsável. Então, acho que não dá para tirar o crédito. Mas, de modo geral, acho que é um trabalho bem responsável da imprensa, de modo geral. Porque em situações de crise como essa, realmente tem que ter uma seleção também do que vai ser passado, passar a informação que é mais importante e as informações mais criteriosas ali de sigilo, de segurança, é isso que você está se referindo. Você acha que isso aí precisa ter uma triagem melhor? Total. Porque, além de tudo isso, é a abordagem também do que o jornalista faz com a população local, né? É uma situação inédita para eles, às vezes para o jornalista também. Então, acho que desse primeiro contato com a população, é uma triagem total, assim, do próprio jornalista, da forma que vai abordar, da forma que vai perguntar para a pessoa e da forma que vai comunicar. Anderson, vocês chegaram a fazer resgates de pessoas, de animais, ou de repente até de objetos, enfim, não sei como é que está o transporte das pessoas lá, como é que foi? Isso foi a nossa grande surpresa, sabe, Sandra? Porque a gente entende que numa situação de desastre, de catástrofe, a demanda ela surge nas primeiras 24 até 48 horas, né? E aí, depois disso, você tem aquele rescaldo. Então, nós fomos conscientes que nós íamos para somar forças de alguma maneira. Como a gente somou força com a Guarda Municipal na área central, deixando até como case, né, métodos de estabelecimento ali como posto de comando, a gente cedeu a nossa barraca, refletores, gerador, né, que eles, até para isso, eles não vivem essa realidade como a gente aqui na nossa região, então eles não estavam preparados para coisas simples, como de ter uma tenda grande para estabelecer um posto de comando. Então a gente foi para somar forças, né? É claro que assim, quando a gente viu aquele cenário, a gente entendeu, e não por mal, tá, Sandra? Eu tenho que tomar muito cautela no que eu vou falar,
mas uma dificuldade da presença do poder público, dado o grande número de áreas afetadas, né? Então, o poder público, e a gente super entende isso, que como eu já falei anteriormente, Itaquá, quando é afetado, a gente tem ali 4, 5 bairros principais. Que vocês já conhecem, né? Já são áreas, já são já meio que previsível que vai ser afetado, que você já sabe o curso do rio e tal. Exatamente. Sim. Você já tem um mapeamento de risco, né? Desses locais para poder saber como que vai atuar. E aí existe um plano de contingência, você sabe como vai atuar. Agora, poxa, quando você fala de mais 360 municípios, e aí o que a gente viu, essa dificuldade da população, quando a gente chegava lá nos locais como o poder público, a população um pouco revoltada, sabe? Porque falava, chegou agora. E aí sequer sabiam de onde éramos, né? E a gente tinha que fazer essa abordagem cautelosa, né? De falar, olha, não, estamos aqui para ajudá-los, para auxiliá-los. Nós somos uma equipe, né, de resgate de São Paulo, nós somos Defesa Civil lá de São Paulo. A gente está vindo aqui para poder apoiá-los. E até de justificar essa ausência do poder público local, né? Olha, são muitas áreas afetadas. Às vezes o poder público local, como a gente viu, por exemplo, o posto da PRF, totalmente debaixo d'água. Nós vimos o cais, né, que tem um cais lá no Rio Guaíba, onde tem algumas embarcações que faz transposição de carga, que você tinha os navios, mas as pessoas não conseguiam operar porque o porto estava tomado de água. Uhum. Então, a gente tem que tentar entender, né, mas é difícil para a população porque ela está muito sentida, muito ferida. Às vezes um dano, né, material grande, vidas que se perderam, né, e aquele transtorno, aquela revolta, então eles não conseguem ter esse olhar. Mas nós, como poder público de soma, né, de forças se deslocando até lá, a gente também teve esse trabalho, essa cautela, de mostrar que assim, o poder público local teve dificuldades, como a gente tem aqui. Às vezes afeta alguma área principal nossa, a gente não consegue deslocar com viatura, porque a área está completamente tomada de água, tem um alagamento que você não consegue atravessar. E aí você imagina lá, Sandra, toda a região tomada de água. Você anda na rodovia, que a rodovia praticamente foi uma das poucas coisas que ficou preservada, né? Mas as alças de acessos tomada. Então você conseguia trafegar, você olhava à sua esquerda, água. Olhava à sua direita, água. A gente passou pelo estádio do Internacional, tomado de água. Estádio do Grêmio, tomado de água. Posto da PRF, tomado de água. Aí você imagina, a Prefeitura de Porto Alegre, tomada de água. Então, todos os órgãos foram afetados. Uhum. Então, esse desastre, ele não deixou bem claro e deixou uma lição também, sabe, Sandra? Você não tem o rico e não tem o pobre. Todos foram afetados. Nós fizemos incursão com a embarcação nossa de uma área muito nobre ali, né, próximo ao Rio Guaíba, que são mansões, assim, caríssimas, né, casas que você olha que é capa de revista, totalmente tomadas pela água, debaixo da água. Você vê daquele mais simples, morador de rua, com o centro de Porto Alegre, onde tem bastante morador de rua, como todo o centro, toda a capital, tudo tomado de água. Então, assim, não teve esse seletivo. Você teve ali do morador até o grande empresário. Você teve do pequeno comércio ao grande comércio. E aí, quando a gente foi se deslocando, teve essa dificuldade da abordagem da população. A gente conseguiu não só contornar, estabelecer esse comando do poder público nosso, né, de se mostrar presente, mas como doutrinar. Porque a gente chegava, Sandra, em cada ponto, você tinha ali um QG, mas formado por moradores. Eles mesmos estavam se organizando. Os próprios moradores se organizando e um QG. Só que é um bate-cabeça porque eles não têm doutrina, não têm técnica, não têm preparo. E a gente, com muito jeito, de forma muito sutil, chegava para estabelecer ali uma doutrina, para mostrar como que se faz, para ter essa organização. Então, é o que eu falo, a gente não foi só com esse olhar de resgatar. Mas é o que nos chama a atenção, que aí quando a gente começou a adentrar dentro dos bairros, né? Para nossa surpresa, nós concluímos a nossa operação, que nós tivemos pelos 5 dias, fechamos com resgate de 25 adultos e 5 crianças. Nossa. E isso eu te falar, mas só 30 resgates. Só que tinham outras frentes, né? Uhum. Então, por exemplo, nós estávamos numa força-tarefa, Defesa Civil de Itaquá, pessoal de Mogi, São Sebastião, Bebedouro, nós estávamos com uma grande força-tarefa. E aí, se você for somar um pouquinho de cada uma, Defesa Civil de Itaquá, um pouco pessoal de Mogi, um pouco pessoal de São Sebastião, o volume foi muito grande, né? Quando a gente fala, foram 30 pessoas resgatadas e 70 animais, mas, poxa, 70 nosso, mais 70 de Mogi, mais 70, o número é muito grande. Isso nos surpreendeu, porque quando a gente sabe que essas primeiras 24 horas e 48 horas são cruciais, né? Você fala, não tem mais ninguém para resgatar. E para nossa surpresa. E aí, um dos resgates nos marcou muito, assim, né? Porque quando a gente estava se retirando já, porque estava anoitecendo. Então, você imagina a dificuldade de trafegar com a embarcação dentro de um bairro. E aí, Sandra, quando a gente estava navegando, você passava por cima de carreta,
de ônibus, Nossa, de então caminhão. tava muito alto. Muito alto, Muito, Sandra. muito. Você não Aí- sabia o que tinha embaixo, né? Às vezes era um ponto de ônibus, podia ser uma carreta. A gente chegou a aferir assim por volta de 5,60 metros, 5,70 metros de água. É muita água. Você via várias casas, é só a pontinha do telhado, de tão alto que chegou o nível, né? E aí estava anoitecendo, a gente foi recolher por questão de segurança, porque durante o dia já é difícil. E às vezes você vem ter a percepção e consegue ver alguma coisa de volume que você pode travar a embarcação, né? E se põe em risco e risco a equipe. Aí à noite é praticamente quase impossível fazer essa navegação. Só que estávamos saindo e foi quando veio um senhorzinho e falou: olha, eu precisava da ajuda de vocês. Ah, mas qual ajuda? Tem 2 funcionários meus que pegaram carona aqui com um barqueiro, entraram para pegar 2 cachorros meus e não voltaram. Eu falei: mas o senhor não tem contato? Não, porque o celular tá aqui, a carteira tá aqui. Com medo de ficar na água, eles deixaram tudo comigo e estão lá e eu não tenho contato nenhum. Já tem 3 horas que eles estão aí para dentro. Olha só, Sandra, isso à noite. Só que nós estávamos lá para poder atuar no que preciso for. E aí, isso faz a diferença de você ter uma equipe treinada, capacitada, pessoas profissionais, né? Porque a gente viu lá a boa vontade da população, mas a gente até reforça a orientação. Sempre tem que tomar muito cautela, né? Porque, por exemplo, o rapaz que tinha embarcação deixou 2 pessoas dentro do cenário de emergência. Não pode acontecer isso. E aí, nós prontamente nos mobilizamos, montamos uma força-tarefa ali, até o pessoal de Mogi das Cruzes nos apoiou nessa missão. E aí, quando nós chegamos, era uma madeireira, então foi um resgate de um grau de dificuldade muito alto, porque tinha madeira para todo lado boiando na água. O grau de profundidade a gente calculou ali de 3 a 4 metros naquele ponto. E quando nós chegamos com a nossa embarcação, os 2 rapazes estavam com os cachorrinhos no colo, Nossa. desesperado ali, sem saber o que fazer, tudo escuro, porque não tinha energia para nada, né, por conta de risco de descarga elétrica. E eles sem saberem o que ia acontecer. E aí, eles molhados. Você imagina aquele frio de Porto Alegre, daquela região do sul, eles provavelmente iam ter uma grande complicação de saúde ou amanheceriam mortos ali, né? E aí foi um resgate que nos marcou, porque você fala, mas já tiraram todo mundo, não tem mais ninguém. Por incrível que pareça, sempre surgem situações, Sandra, e foi por isso que a gente conseguiu só Itacoaxetuba ter ali aproximadamente 30 pessoas resgatadas, porque sempre surgiam situações como essa. Então a gente conseguiu ter uma operação de um grau de dificuldade altíssimo, mas tivemos o sucesso de, além de resgatar esses 2 homens, resgatar os 2 cachorrinhos que eles foram lá, né? Que E aí legal. foi uma alegria para a equipe, porque assim, nós fomos daqui e não importava o número, né, de resgates que iríamos fazer. Porque uma vida para a gente importa, seja ela humana ou seja ela animal. E aí, graças a Deus, a gente fechou aí com quase 100 atendimentos realizados. Que bacana. E, Matheus, você que também conversou, teve a oportunidade de conversar com a população, eu vi que você fez algumas gravações, alguns vídeos com a população. Qual que é o sentimento que você via? Às vezes, a gente que está do lado de fora, né, a gente imagina que as pessoas estão, claro, que traumatizadas, ainda desesperadas, e cada um tem a sua realidade e o seu sentimento. Mas, em linha geral, do que você pôde conversar com os moradores de lá, qual foi a impressão que você teve deles? Bem, assim que íamos chegando já, né, eu fui pegando alguns relatos de alguns moradores, até para sentir um pouco do clima, né, do que eu ia encontrar lá, de fato, quando eu chegasse nas cidades. E aí, logo dos primeiros, assim, eu via a galera realmente bem abalada, às vezes uma família chorando, já pensando em se mudar. Mas, no geral, assim, eu acho que é um cenário de guerra mesmo. Então, eles retrataram isso para mim. Porque uma coisa é a gente sair daqui do Alto Tietê para cobrir outra cidade, outro estado, sem um vínculo direto com aquele local. Mas eles moram lá, eles são de lá, eles cresceram ali. Então, tem toda aquela questão afetiva e tudo mais. Então, você sentia no olhar mesmo, assim, aquela questão de não ter aquele acompanhamento efetivo, às vezes, né, de um órgão público, infelizmente, aquele alcance que deveria. Então, assim, chega a ser desolador para você retratar isso. Por isso que também depende muito do filtro que a imprensa dá. Porque depende da população que você vai pegar para ouvir, a forma que você vai retratar tudo isso. E outra coisa também que eu queria que você comentasse, Matheus, é assim, olha, aqui a nossa região e o restante do país, todos têm se comovido, né, e se mobilizado para reunir doações para entregar para o Rio Grande do Sul, né? E aí, esse processo de como chegar, eu não sei se você chegou a ter acesso a algum tipo de doação que chegou lá, como que as pessoas estão tendo a comunicação, né? Por exemplo, o Anderson relatou que eles não têm um QG, não tem essa centralização de situações, né? Se não tem
se quer dali para um resgate, como é que, do ponto de vista da comunicação, a própria população está sendo amparada com isso? Você chegou a ter esse feeling de saber como é que isso está ali na ponta daquele morador? Sim, sim. Nós chegamos a receber algumas solicitações, né, de ajuda. Ó, tem gente aqui de Itaquá, de Mogi, pegando doações, mas eu queria chegar até vocês, né, para ver uma forma de distribuir isso. E, infelizmente, faz parte também do cenário de guerra a falta de comunicação, a falta de organização, de como gerir tudo isso, né? A parte da logística, de onde vai e tal. Porque não basta também sair doações de tal lugar e chegar lá e acumular em um ponto único, né? É legal que tenha essa diversificação mais assertiva, de fato, de onde vai chegar. Então, um dos contatos que eu tive, eu direcionei para o pessoal do Fundo Social de Porto Alegre, para eles direcionarem melhor o contato. E também tem o Felipe lá, o Felipe que é o nosso... que é o que recebeu a gente lá, ele tem bastante contato. Então, ele ajudou bastante nesse processo também, de tentar direcionar melhor essas doações. Entendi. Anderson, pela tua experiência e pelo que você viu lá, a gente tem acompanhado aqui as informações sobre chuva, né, sobre a questão do nível do Guaíba, né, e entre outros afluentes que tem ali, né? Qual que é a tua perspectiva em relação... baixar daquele nível que as pessoas consigam retornar para as casas? Alguns municípios isso já está acontecendo, mas aí, ao mesmo tempo que está acontecendo, daqui a pouco vem uma previsão do tempo e diz, olha, mas vai chover um X número de milímetros, e aí o pessoal já fica tudo em alerta, né? Qual que é, pela tua experiência, pelo que você viu lá, qual que é a tua estimativa? Olha, eu costumo dizer, viu, Sandra? Por exemplo, a gente levou muitos anos para entender o nosso cenário aqui da bacia do Alto Tietê. Por exemplo, mais propriamente dito ali em Itaquaquecetuba, né? E onde Itaquá, inclusive, é afetado às vezes mesmo sem chuva, né? A gente tem inundação porque vem água de Mogi das Cruzes, vem água de Suzano, né? E algo semelhante que aconteceu lá na região. E aí, a gente não consegue ter uma precisão, até porque, estando lá em campo, a gente viveu essa dificuldade. Então, nós estávamos na Ilha dos Marinheiros, fazendo alguns resgates, né, de animais e pessoas. Inclusive lá também teve um outro resgate marcante, que foi uma moradora que deu um depoimento que marcou a gente. Acho que o Matheus depois pode falar disso melhor para você. Ela falou da alma dela, sabe? Foi um resgate muito marcante. Mas quando nós estávamos adentrando nessa região, estava bem tranquilo. E aí, aos poucos, foi tendo uma correnteza, foi aumentando o grau de dificuldade, porque o Rio Guaíba, ele meio que desemboca nessa comunidade, sabe? E aí, quando a gente se deu conta, porque os dias que nós estivemos lá, não parou de chover, Sandra. Choveu de quinta-feira à noite até segunda-feira de manhã. E aí, esse período fechou com 300 milímetros de água. Nossa! Você imagina com toda aquela saturação que já tinha, só que quando a gente percebeu que estava baixando, a gente chegou a ver alguns pontos de baixar 40 a 50 centímetros. A gente criou uma expectativa, né, como equipe de resgate, falou, poxa, legal, tá baixando o nível da água. Inclusive, começamos a ter dificuldade de navegar em alguns pontos com a embarcação, porque assim, eu começava a pegar mais nos carros, mais em alguns pontos. E aí, quando a gente estava no decorrer desse resgate na Ilha dos Marinheiros, do nada começou a aumentar a correnteza e começou a subir. Quando a gente se deu conta, já tinha aumentado de 50 a 70 centímetros. E aí foi que a gente houve necessidade de fazer essa moradora. A gente tinha feito a abordagem umas 2 horas antes e ela estava tranquila. Quando ela se deu conta que começou a subir muito o nível da água, foi que ela se permitiu ao resgate, né? Porque é uma dificuldade. Algumas pessoas tinham resistência na expectativa que a água ia baixar muito rapidamente. Claro. E aí a gente ficou naquela dúvida. Falou, e aí? Quando começa a baixar, começa a chegar água. E aí lá, esse cenário também, porque choveu muito na cabeceira, e aí vinha água pelas afluentes. Então tinha aquele intervalo, né, de algumas horas, quando a água estava baixando aqui, mas começava a subir. O que a gente tem acompanhado, até das pessoas que somaram, né, o Felipe e outras pessoas que comporam a nossa equipe, essa força-tarefa lá no Rio Grande do Sul, eles têm mandado informações, alguns vídeos, né? Então, vários pontos, graças a Deus, começaram a baixar. Porque a gente, pelo que estávamos acompanhando de forma em loco, a gente deduziu que seria de 30 a 40 dias para baixar aquele volume de água. Nossa, muito. Porque é muita água, Sandra, é muita água. É água surreal. A gente nunca viu isso aqui em um lugar nenhum. A gente acha que nós temos problemas aqui no Alto Tietê, é muito lapso perto do que a gente identificou lá. E aí eu fico feliz de ver que vários pontos já estão baixando, e aí existiram outros fatores que corroboraram para esse aumento muito rápido de nível da água dos bairros, né? Como o rompimento de algumas barragens.
Então, isso é real, porque nós, inclusive, próximo ao Rio Sinos, já lá em São Leopoldo, né, nós fizemos uma incursão com as nossas embarcações, a gente passou por dentro de uma dessas barragens, né, a gente viu parte da estrutura comprometida, sim. Então, isso favoreceu, né, de subir muito o nível. E aí, o que a gente percebeu é essa capacidade de resiliência também, porque as pessoas estavam ali correndo para restabelecer. Então, por exemplo, eu acompanhei já que já foi restabelecida essa barragem lá em São Leopoldo, e já iniciaram a drenagem do bairro, né? Então, é legal de ver que o poder público, com toda essa dificuldade, esse cenário de guerra, ele não está estagnado, ele está se mobilizando de alguma forma, né? E claro que dentro dessa dificuldade, que você pensa para mobilizar maquinário, mobilizar material, para recompor um cenário, para restabelecer essa normalidade, não é fácil, né? Então a gente conseguiu ver de que esse nível ele poderia durar muito mais se não tivesse intervenções. Então a gente tem acompanhado que vários empresários estão somando lá a força-tarefa, levando bombas, né? Fazendo esse bombeamento. São Leopoldo, por exemplo, mesmo, o centro lá, né? A área central, eles conseguiram fazer o bombeamento e esgotar a água, né? Então é legal que está tendo essas intervenções. Eu creio que se cada município, como a gente já falou, são muitos municípios, né? A gente não está falando de 3, 4, 5 bairros. Se cada município adotar essa metodologia que alguns estão adotando, como Porto Alegre, como São Leopoldo, né? O próprio Canoas, que estava dando início a alguma ação dessa, esse cenário em breve vai estar restabelecendo pelo menos a redução da lâmina de água, né? Para aí eu falar que entrar num outro novo problema. Porque você imagina, Sandra, a hora que baixar o volume de água, e aí a gente já tem visto alguns vídeos, né? Aquela casa totalmente tomada de lama, aquela dificuldade, porque tem carro que ficou em cima da casa, Sim. Tem carro que ficou virado de maneiras malucas, carreta, caminhão, ônibus. Então, tinha de tudo. Carreta e caminhão, olha, é uma pena. A gente viu muito, em quantidade enorme. E aí vai ser um novo problema com essa reconstrução, né? A fase da reconstrução. A gente fala defesa civil, né? A gente tem ali a fase de preparação, de mitigação, de socorro e resposta, né? E aí vem a fase da reconstrução, que aí é o que eu falo. Agora eles vão precisar de muito mais força do que precisaram no resgate. Porque o resgate você tinha pessoas ali voluntárias com embarcações, com jet ski, né? Forças de resgate chegavam. Agora, o grau de dificuldade, ele é um novo cenário, né? Você vai precisar de muito trator para fazer a limpeza e remoção de barro, de lama. Vai precisar de muito caminhão-pipa, né? E maquinário que tem que vir de fora, né, Luciano? Porque os que tem lá não... São insuficientes, viu, Sandra? A gente tem conversado com alguns parceiros, né? Alguns empresários. Aquela característica do Rio Grande do Sul, ela é muito voltada à parte rural e tal. Então, ela não tem essa situação que a gente tem de problemática aqui, né? Então, se dá um problema aqui em Ferraz, aqui em Itaquá, em Mogi, a gente tem maquinário disponível para poder fazer uma força-tarefa e lavar a rua, fazer limpeza. Lá, isso é muito restrito e até porque é voltado mais às áreas rurais, né? Então, a gente já até deixa aqui um pedido para os municípios que pensarem, né, em sensibilizar, né, que pensem nisso com muito carinho, sabe? De disponibilizar trator, caminhão-pipa, de montar uma força-tarefa para essa ação agora de capacidade de resposta na limpeza, né? Outra coisa que a gente viu também, como você perguntou para o Matheus, na parte de doações e tal, é importante se colher informações com o povo local. Então, por exemplo, a gente estava fazendo patrulha de viatura, e aí que nos marcou muito, a gente viu alguns moradores lá em São Leopoldo, na área central, mexendo naquele lixo que foi tirado das casas que tinham sido afetadas. E nos despertou uma curiosidade, Sandra, e a gente foi fazer uma abordagem a essa família, né? Para entender até se eles estavam precisando de alguma ajuda. E nos marcou, porque quando a gente fez a abordagem, e ali a gente conheceu uma moça chamada Vitória, elas estavam garimpando os brinquedos que estavam no meio daquele descarte. E aí eles montaram uma equipe que eles saem pegando os lixos que são descartados, eles lavam esses brinquedos para poder dar assistência a essas crianças que estão lá desamparadas. Nossa. Porque você pensa, você vai para o abrigo, tem um monte de criança. E aí, quando a gente fala de doação, isso é muito amplo, porque assim, a gente começa a ouvir lá de forma local a importância de ter rádio a pilha, para eles ouvirem comunicação, ouvir um podcast, ouvir uma rádio. Questão de palavras cruzadas, porque você pensa aquele grande número de pessoas concentradas no abrigo, sem ter o que fazer, sem ter uma atividade. As crianças, né, brinquedo para a criançada, então a gente disparou aí vários contatos para auxiliarem com brinquedos, porque as crianças precisam ter recreação. Sim. Então a doação, às vezes, vai muito a gente
Quando fala em doação, a gente pensa sempre na barriga, né? Lógico. Não, eu vou separar arroz, feijão, vou montar uma cesta básica para mim doar. Olha, eu vou mandar água. Só que às vezes essa doação ela está muito além, né? É uma fralda, é um lencinho umedecido, né? Tem um conjunto de situações. A gente viu a necessidade lá de meia. Fala em doação de roupas, mas se esquece de meia. Aquela região do sul é uma região muito fria. A gente até pegou umas 2 noites lá muito frias, né? E aí as pessoas se esquecem de colocar ali o kitzinho, sabe? Então faz o pacotinho de meia. Então quando a gente fala em doação, fala em ajuda, a gente tem que ter o contato com as pessoas ou com quem esteve lá para entender. Então, que tipo de ajuda vamos mandar para o Rio Grande do Sul agora? Olha só, e por isso que é tão válido, né, Anderson? Essa entrevista, esse podcast, justamente para trazer essa opinião e essas informações. Porque, por exemplo, a questão da meia é uma coisa que a gente não pensa. De repente, um cachecol, um cobertor, né? E lembrando que quando as pessoas estavam falando, e a gente sabe que... Saber, a gente sabe. Rio Grande do Sul é uma parte mais fria. A gente está entrando no inverno, que tende a ser uma... Né? Vamos aumentar e acrescentar que lá eles estão cercados por água, então o pessoal já vive essa situação que eu imagino que baixa ainda mais a temperatura ali daquela região, né, Anderson? Sim. Então é importante ter esse feeling. E Matheus, eu queria que você falasse sobre a questão da solidariedade, né? A gente tem visto muitos relatos, tanto positivos quanto negativos, mas que entre os moradores, os empresários, a comunidade local, eles também têm se solidarizado uns com os outros, né? Eu queria que você falasse para a gente como é que foi também sobre essa atuação deles, né? Se eles também estão solícitos. Eu sei que, por outro lado, a gente tem visto informações sobre saques, criminalidade, que acaba, infelizmente, também aflorando em momentos de crise. O que você pode falar para a gente sobre isso? Eu acho que, na verdade, é um dos destaques, né, Anderson, dessa cobertura lá do que eu fiz, do que o trabalho de vocês também contra a Defesa Civil, porque é muito aflorado, assim, você perceber que a humanidade, ela tem salvação. Inclusive, foi um dos relatos da Bianca no barco, assim que ela foi resgatada. Ela falou que isso é um cenário de guerra, como ela mesma já tinha dito, mas que é muito bom também passar por isso, no sentido de ver todo esse movimento de pessoas de outras cidades chegando, os moradores locais, um ajudando talvez o vizinho ali, aquela coisa, aquele movimento, aí monta a barraca, aí tem um megafone para organizar onde quem chega ou quem busca tal coisa. É muito bonito, assim, de ver isso. E Anderson, e ainda falando sobre essa questão da comoção, você citou a questão dos abrigos, né? Muita gente tem já se comovido com isso, inclusive criado os abrigos femininos, né? Para guardar as mulheres, as crianças, porque infelizmente também novamente a gente se depara com crimes, né, de importunação sexual, de abuso sexual mesmo. Em relação ainda, voltando a falar da questão da estratégia da Defesa Civil, você que teve contato com os agentes de lá, o que deu para absorver? Você falou de muitas lições que vocês trouxeram de lá, né? E principalmente saber como as pessoas precisam se preparar. Eu sei que Itaquá realiza um trabalho com os NUPDEC, que são os núcleos, são núcleos compostos por moradores já treinados em pontos da cidade. E só para fazer um paralelo, quando a gente se deparou de desastres como de Brumadinho e Mariana, que foi a questão das barragens, existiam alertas, né, que foram emitidos, não há tempo suficiente, com toda a problemática, mas, de alguma maneira, aquela população tinha ciência de que, se acontecesse algum rompimento ali daquelas barreiras, seria uma tragédia anunciada. Itaquá, por exemplo, já tem esse trabalho que foi referência com a questão dos núcleos de moradores preparados ali para esse socorro. Obviamente que já também foi falado que lá não se esperava. Alguns diziam que sim, que já era previsto, mas um desastre dessas proporções. Mas isso reforça que a população precisa acompanhar, tá a par dessas questões de mudança climática que a gente está passando, mas também respeitar a natureza, o seu meio ambiente e estar preparada também para que situações como essa sejam evitadas ou que, ao menos, você saiba como agir em caso de haver essas inundações? Sim, Sandra, sem dúvida. Eu acho muito importante você tocar nesse ponto, porque a gente viveu uma experiência muito negativa em Itaquá por um período com os moradores, em decorrência de a gente emitir o alerta, né? E quando se fala de uma previsão de chuva, o próprio nome já diz, né? É só uma previsão. A gente não está tendo uma afirmação, olha, vai chover, né? Você tem uma previsão, olha, emite-se um alerta de estimativa de chuva de 50 a 100 milímetros do dia tal a tal. Por vezes, a gente fazia essa divulgação com as nossas viaturas, com um alto-falante, né, passando no bairro, alertando o morador. Só que, às vezes, acontecia dessa chuva não vir.
Porque a natureza, por maior instrumento meteorológico que você tenha, e hoje a gente tem radares que são muito precisos, mas às vezes pode acontecer de uma mudança climática, né? Em decorrência de vento, de calor, de umidade, que isso reverte-se o quadro, né? Então, às vezes, você tem uma previsão de uma chuva bem pouquinha, e aí você tem uma alteração atmosférica que vai trazer uma chuva punk, como foi o Rio Grande do Sul. E aí, você às vezes tem essa previsão de chuva forte que ela não vem. Então, por vezes, a gente fazia um anúncio em Itaquá, o morador ficava desacreditado. A Defesa Civil passou, anunciou, deu alerta, não deu nada. A gente ia lá numa outra situação, a Defesa Civil passou de novo, não deu nada. Aí, quando a gente sempre fortalecendo e sempre dando continuidade ao trabalho. E aí, quando vinha a chuva, a população estava desacreditada. E foi o que a gente percebeu no Rio Grande do Sul, Sandra. Por quê? As pessoas falavam, vai encher. Passavam, davam anúncio, olha, saiam das suas casas, se removam. E aí, quando a gente fala da importância, aqui em São Paulo, a gente tem o SMS, que é o 40199. Então, já pega o seu celular, coloca lá o número 40199 e na palavra, quando você vai escrever uma frase, coloca lá o número do seu, o CEP da sua moradia. Isso você pode cadastrar, Sandra, quantas vezes quiser. E é importante porque quando estiver chovendo em determinada região, você vai receber um alerta de chuva. Então, aqui em São Paulo, isso é muito aplicado. Isso acontece. E a gente tem divulgado muito esse trabalho. No Rio Grande do Sul, eu desconheço, não procurei me informar, até por conta do tempo, da operação que tivemos e tudo mais. Mas o que a gente viu lá? Foi feito o alerta, inclusive em canais de comunicação, e a população desacreditou. Ah, não vai encher, não. Só que quando menos esperaram, encheu 1 metro. E aí, isso relato de moradores, tá, Sandra? Porque a gente queria entender o porquê que, principalmente, ficaram muitos animais para trás, que foi o maior número de resgate que nós tivemos. A gente chegava em determinada rua, tinha 30, 40, 50 cachorros. Então, tinha muito animal para trás. E aí as pessoas criticam, nossa, o pessoal é tão ingrato, não tem coração, deixa o bichinho para trás. Falou, não, peraí, vamos entender o que houve aqui. E colhendo o relato dos moradores, vários deles falaram, olha, a gente desacreditou. Porque a gente viu que encheu ali 30 centímetros, 40 centímetros, achou que a água ia ficar naquilo. Quando menos esperou, em 1, 2 horas, subiu 1 metro, depois de mais 2 horas, subiu para 4 metros. Então, foi muito rápido. Então, o que a gente reforça, Sandra? Quando tem a Defesa Civil, seja a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, qualquer órgão público que esteja transmitindo uma informação de alerta, levem a sério, seja onde for, seja no Rio Grande do Sul, seja aqui em Ferraz, seja em Itaquá, onde tiver que receber esse alerta, coloque em prática. Ah, mas não vai acontecer nada, não deu nada. Ótimo, te torce para que não dê nada. Mas o alerta, ele serve para a gente se preparar. E as pessoas lá se subestimaram, Sandra. E aí muitos pagaram com seus bens materiais, com muitos veículos, porque tinha tempo para poder tirar para uma área mais segura, para uma área que não fosse afetada. Tinha tempo de pegar o seu cachorrinho, o seu animal, pegar alguns pertences principais, né? A gente fala num cenário desse de emergência, você tem que priorizar aquilo que é essencial. É documento pessoal, uma muda de roupa, né? E garantir a sua vida. E às vezes é um animalzinho de estimação. E as pessoas não tiveram tempo para fazer nada disso, Sandra. Então, isso demonstrou já que foi uma ação muito rápida e as pessoas não tinham para onde ir. Não, de forma alguma. Porque é o que a gente fala. Quando a gente tem, por exemplo, em Itacoaxetuba, você é afetado por alguns bairros, né? A gente tem ali 4, 5 bairros. Eu tenho aqui apoio, o município de Ferraz, eu tenho o município de Mogi, eu consigo levar para casa do pai, levar para casa da mãe. Eu consigo montar um abrigo estratégico, né? Seja num ginásio, seja numa igreja. Aí você imagina, Sandra, se toda a região está tomada por água. Não tem pra onde você não tem mais a casa do pai, não tem a casa da mãe. E aí, em contato ali com o Centro de Comando em Porto Alegre, só naquela região já tinham 129 abrigos abertos. E aí, onde começam a surgir os problemas, que você tem uma grande concentração de pessoas. Então, tinham casos ali, porque de primeiro momento, você não consegue fazer uma triagem de separar homens e mulheres, né? De separar as mulheres com as crianças, de separar facções, né? Então, isso foi um grande problema, sendo que a gente identificou lá de facção. Inclusive, assim, nós tivemos algumas situações de operação de risco. Nós estávamos com esse apoio dos GCMs de Mogi das Cruzes, né? Fazendo a nossa segurança, porque algumas equipes de resgate entravam e eram recebidos com tiro. Então, teve equipes lá que tinham suas embarcações perfuradas com tiro, tinham situações de ameaça, roubos de jet ski, né, das pessoas que entravam lá. E aí, os moradores, inclusive, denominaram, né, essas pessoas de coração muito mal, né, e eu falo que é muito mal mesmo, Sandra, porque é um desastre daquele, a pessoa ter a capacidade, sabe, de tirar um pouquinho que lhe resta ainda de um morador e de saquear as casas, saquear os comércios, sabe? É uma maldade sem tamanho igual.
E aí, por vezes, nós tínhamos que fazer operações com força policial, porque a situação começou meio que ficar sem controle, né? E aí esses piratas querendo ser o dono do território. E aí, você imagina isso nos abrigos também, porque aí vinham as pessoas da comunidade que saíram, as facções rivais, né? E começou a ter confronto. A gente foi colhendo essas informações o tempo todo, até para tirar como case aqui para nossa região, né? De como tentar identificar, como tentar fazer essa triagem. Enfim, o tamanho do problema, Sandra, vai muito além de somente das águas, de somente aquele nível da água. Você acaba tendo os problemas sociais, problemas econômicos. As pessoas... A gente viu um contraste muito grande, né? Uma discrepância de pessoas que estavam doando tudo o que tem, né? Principalmente os resgatistas, que sequer se preocupavam em se alimentar. Outros voluntários que estavam lá para cozinhar e preparar alimentos para quem estava trabalhando fazendo resgate. E outros que estavam dentro da água, como os piratas, que queriam, como um filme mesmo, sabe? Quer acumular tudo que tiver de subsistência ali para falar, não, eu vou pensar em mim, que se dane o resto. Ao ponto de ver algumas embarcações e saindo com vários televisores, porque a pessoa queria salvar o seu bem material, enquanto tinham vários animais para serem resgatados. Então a gente percebe, como o Matheus bem disse aqui, é um cenário de guerra mesmo, que as pessoas ficam até irracionais, né? E você vê pessoas muito boas e pessoas muito más. E assim a gente vem carregando um legado muito importante para trazer aqui para a nossa região, para tentar se preparar para, se Deus o livre vier acontecer, né, a gente tenta conduzir de uma maneira muito diferente. Matheus, o que você traz aí também de experiência e de lição, né, principalmente, né, do que você viu lá, do que pode ser trazido para cá, para ser aplicado, né, tanto na parte da comunicação, organização, contato com a comunidade, né, organização dessas doações, né, o que você acha que você trouxe dessa experiência? Sim, é um cenário muito triste, né? Como a gente está reforçando aqui sempre a palavra cenário de guerra, porque é isso mesmo, infelizmente. Mas eu acho que, apesar de tudo isso, é uma lição para todo mundo, né? Enquanto defesa civil, enquanto comunicação também. Eu, como jornalista, é o sonho de todo jornalista cobrir algo gigante, talvez uma guerra. Apesar de ser triste, é algo importante. E eu pude realizar isso. E a partir do momento que o Anderson me convidou para essa missão, eu já pensei, eu preciso primeiro entender como que eu vou abordar as pessoas para eu não levar algo negativo, como só está interessado ali na questão, né, de colher informação, e não é bem assim. Mas acho que de lição, acho que é a parte da solidariedade que deve ser reforçada. Os órgãos públicos daqui a gente percebe que são bem mais estruturados do que os de lá, infelizmente ou felizmente. Então, muita coisa que a gente já tem, o preparo. E a parte de doação também, acho que deve ser criado, né, já iniciativa dos fundos sociais, o trabalho em conjunto, já para ter esse mapeamento, né, de locais que podem ser ou devem ser mais atingidos, como já temos aqui também, pelo menos em Itaquaquecetuba, esse trabalho bem mais adiantado. E é isso, acho que de lição a gente pode somar aqui várias. Que bom. Matheus, agradeço muito sua participação aqui com a gente. E para você, Anderson, você listou várias coisas ao longo desse bate-papo, mas para você, Anderson, como experiência pessoal, o que ficou? Olha, quando a gente vai para um cenário desse, a gente acha que está preparado, sabe, Sandra? A gente faz treinamento, a gente se capacita, a gente busca informações. E aí a principal lição foi de que a gente tem sempre muito o que aprender. Então, a gente traz uma situação muito especial de entender de que, às vezes, você tem que tomar medidas enérgicas e drásticas, né? Por exemplo, a gente viu no centro de Porto Alegre, o pessoal, por um momento, colocou uma passarela histórica para baixo para poder criar novamente uma pavimentação para encurtar o caminho para veículos de emergência, né? E às vezes a gente pondera tanto assim por um patrimônio, porque ele é tombado, ou porque ele tem toda uma história, né? E ali foi uma baita lição para mim, que eu já tenho compartilhado com algumas secretarias, que às vezes a intervenção ela tem que ser rápida e imediata, e você não tem que ficar se prezando ou se pegando alguma coisa que seja histórica ou tombada, né? Porque você tem que entender a necessidade da emergência, né? Então, e as medidas têm que ser rápidas, têm que ser objetivas, né? Numa emergência, você não pode ficar matutando, estudando, né? Então, eu acho que eu carrego para a minha vida profissional, né, essa capacidade de uma ação muito rápida, mas sempre bem pensada e planejada, né? Então, como Defesa Civil, aqui na nossa região, a gente já tenta ter esse trabalho, né, de um planejamento rápido e eficaz, mas
como a gente viu alguns pontos, embora tinha essa deficiência e ausência do poder público, né, numa determinada região ou outra, mas principalmente na região de Porto Alegre, eles foram muito resilientes, né, de restabelecer, de abrir caminho para os veículos de emergência e caminhões de suplemento, né, porque você tinha que dar prioridade para caminhão com água, para poder levar alimento, né? E aí um outro caminho que tinha, que era alternativo, eram 3 horas para chegar nessas cidades. E esse caminho levava de 15 a 20 minutos. Então você julga o que é mais necessário naquele momento, né? A passarela você refaz depois, né? Você reconstrói. Algumas coisas que são como medidas à base de construção, de projeto, você dá um jeito, né? Só que a vida naquele momento ela é essencial. E aí uma outra lição que eu carrego é que assim, às vezes a gente quer dar medida resolutiva para tudo. Mas encheu, agora vamos pensar de fazer uma nova contenção, uma nova barragem. E aí, Sandra, dentro daquele cenário, aquela topografia, e a gente tem isso aqui em Itaquá, e a gente tem trabalhado muito nesse olhar, é de que às vezes não adianta você tentar remediar aquele problema. Se as casas estão às margens do rio, elas vão ter problema. Então, às vezes, você tem que remover, não tem o que fazer. E a gente quer tentar remediar sempre com projeto, de fazer barragem, de fazer comporta, tentar minimizar o impacto, mas cedo ou tarde ele vai vir, porque contra a natureza a gente não consegue ter uma previsão mais pontual, uma previsão detalhada. Então são coisas que a gente leva nessa bagagem, né? E na minha vida pessoal ficou muito esse lado solidário, né? Das pessoas se doarem pelos outros que nunca se viram. A gente como resgatista, a gente já tem um pouco isso, mas você vê. E o principal lema que carrega era o povo pelo povo. Então, isso foi um marco, assim, para mim, de que cada comunidade, né, Matheus, que a gente ia, o tempo todo se falava, né? Aqui é o povo pelo povo, é o povo pelo povo. Então, isso eu carrego para minha vida pessoal, né? Então, são vários legados que a gente vai estar levando aí nesse marco, né? Infelizmente, de uma tragédia, mas que a gente tem que tentar extrair coisas boas, né? Tá certo. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso podcast. E para você que nos acompanhou, a gente bateu um papo com o coordenador da Defesa Civil de Itaquaquecetuba, Anderson Marchiori, ele e o Matheus Cruz, que é jornalista, assessor de imprensa da Prefeitura de Itaquaquecetuba, e integraram uma equipe da Defesa Civil de Itaquá, que foi até o Rio Grande do Sul e ajudou no resgate de pessoas e também de animais que estavam precisando ali de socorro naquele momento. Para você que nos acompanhou nesse bate-papo, deixa aqui também o seu comentário, que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.